Salve, salve, minha gente amiga do Tocantins, amigos e amigas, né, que nos acompanham no nosso podcast. E hoje estamos iniciando o nosso terceiro episódio de forma histórica, marcante, um programa que tem me trazido muitas emoções ao longo desses quase 30 anos trabalhando na comunicação do Tocantins. Jerônimo Cardoso ainda se emociona lembrando de histórias, né, do nosso estado, o amor que temos ao Tocantins e as coisas que acontecem, que aconteceram e que ainda vão acontecer. E hoje eu já quero começar aqui pedindo desculpas a você se durante a entrevista, a nossa conversa aqui com o nosso convidado, eu me referi a ele como governador, porque ele foi governador eleito pelo povo tocantinense 3 vezes. Foi eleito deputado estadual 3 vezes, presidente da Assembleia Legislativa por 2 vezes e senador eleito pelo Tocantins. Não assumiu, mas foi senador eleito. Eu hoje recebo aqui com muita alegria e até a gente conversando antes, um pouco emotivo pelas conversas e lembranças do Tocantins, o governador Marcelo Miranda. Já falei governador, né? Marcelo de Carvalho Miranda, que está prestes a completar 61 anos de idade, né? e foi governador aos 40 anos, não é isso? Verdade. Marcelo. Bem, primeiramente, meu agradecimentos pelo convite, Jerônimo, nesse seu programa podcast. Isso. Certo? Cumprimentar a sua equipe, aos companheiros que nos acompanham, mas são 33 anos de estado do Tocantins. Eu posso dizer a você e a todos que estão nos assistindo neste momento, da felicidade de poder participar de um programa onde é um programa diversificado. Eu tive a oportunidade de assistir os 2 primeiros programas, gostei muito, por entender que você fica à vontade para dizer o seguinte, discutir temas altamente relevantes. E abriu o coração, não é? E abriu o coração. E a sociedade precisa disso, precisa ouvir coisas novas, assistir coisas novas. A sociedade sempre clama por algo positivo. E para se chegar a algo positivo, você tem que saber estar à altura de uma discussão, mesmo que seja inerente a um processo que você nem participou, mas que gostaria de participar de uma forma muito clara, muito transparente. Então eu quero agradecer este convite de ser o terceiro entrevistado aqui no seu programa e dizer que eu fico muito feliz, porque nós temos muitas histórias a contar, desde o norte de Goiás até os 33 anos de Tocantins. E eu acredito que dentro de casa, da sua casa, ainda bem jovem, a criação do Tocantins fervilhou, né? Viveu ali muitos momentos interessantes, né? É verdade, Jerônimo. Eu posso dizer que essa luta centenária da nossa criação do Tocantins tiveram várias personalidades importantes, mas desde do pequeno ao médio ao grande, soube discutir a relevância da criação do nosso Estado. Estou aqui acompanhado hoje do Dr. Herbert Brito Barro do Tobuti. O seu pai foi fundamental na criação do Tocantins. Era um aviador, homem que voava no norte de Goiás, por que não dizer no Brasil, mas filho se aportou no norte de Goiás, onde criou a sua família, construiu a sua família. E estou começando pelo o senhor Evercino Barros, porque um aviador, ele passa a conhecer o território por onde ele passa. E dali começou-se as discussões calorosas, momentos de... Alguns não entendiam a importância da discussão da criação do Tocantins. Olha, eu estou chegando, como você falou, eu estou com 60 anos, entrei no ano e completarei 61 anos. Eu tive a oportunidade, não tão presente junto aos jovens que lutaram pela criação do Tocantins, para chegar nos parlamentares, porque essa discussão começou entre a juventude, entre aqueles técnicos, aqueles visionários, para depois chegar aos líderes políticos que ali construíram uma carreira política, para discutir em iguais condições
na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e no Senado Federal. Então o Tocantins tem várias etapas para chegar onde se chegou. Então, mérito, todos tiveram méritos, mas culminou-se com a criação do nosso Estado, na presença do eminente governador José Wilson Siqueira Campos, então deputado, vereador de Colina, deputado, e depois com o Brito Miranda, Totó Cavalcante, José Freire, Agaúz Araújo, e os mais novos, os técnicos, como Célio Costa, etc, etc, Trajano, enfim, tantas pessoas que tiveram oportunidade, mas tiveram os jovens, que lá levantaram a bandeira do nosso Estado Tocantins. E eu sempre digo com os meus companheiros, nós temos que ter a oportunidade de discutir com a sociedade, porque o Tocantins hoje, Jerônimo, ele é de todos. Aqui não tem só mais goianos e goianienses. Tocantins hoje é o Brasil, é o mundo. É o mundo. Então nós precisamos também discutir esse tema fundamental da criação do Tocantins, nas escolas. E lembrando aqui, governador, que eu assisti uma entrevista do seu pai, saudoso histórico José Edmar Brito Miranda, falando desse processo de criação do Tocantins, que na época ele era líder do governador Santilo na Assembleia Legislativa de Goiás. E ele relatando que recebeu uma ligação telefônica do então deputado federal Siqueira Campos e também do deputado José Freire, solicitando que se fizesse lá a movimentação da Assembleia, porque muita gente não entende, mas naquela época, naquela movimentação, foram criadas as comissões para realizar esse processo de criação dos estados. E era necessário que as assembleias legislativas dos estados que seriam divididos aprovassem por unanimidade, né? E essa missão foi dada para Brito Miranda, exatamente. Né? Aí o mérito evidente, onde eu falo que os parlamentares tiveram um papel fundamental no processo. Depois de todo esse trabalho técnico, trabalho de ruas, dos jovens, das crianças, dos adolescentes, dos pais lutarem pela criação, chegou-se onde deveria chegar. E o eminente e saudoso Dr. José Edmar Brito Miranda, meu querido e saudoso pai, que nos deixou no dia 25 de dezembro próximo passado, com seu legado, com a sua experiência política, administrativa, com o desejo de ver o seu estado crescer, como foi quando deputado estadual, presidente da Assembleia de Goiás, e teve a oportunidade como líder do governo no seu quarto mandato, deputado estadual por Goiás. Ele teve a incumbência, coube a ele, depois de uma conversa com o então deputado federal Siqueira Campos e também o deputado federal José Freire. Na época, o presidente Sarney deu o sinal que poderia realmente estar aberto para a discussão da criação, mas dependia do governador Henrique Santino, dos goianos, dos goianienses, que também não gostariam de perder também essa região, que hoje nós podemos dizer que ficamos bem situados no Brasil. No centro do país. No centro geodésico do país. Bom, e o doutor José Edmar Brito Miranda, então deputado estadual, líder do governo, coube a ele colher as assinaturas. E lá estava Totó Cavalcante, Agaúz Araújo, vários parlamentares, João Ribeiro, deputado João Ribeiro, saudoso deputado João Ribeiro, e outros mais. Todas as pessoas que estavam realmente imbuídos de ajudar na criação do Tocantins, com exceção de um ou dois, mas no final, depois de um diálogo aberto, muito claro, o então deputado Brito Miranda conseguiu a unanimidade para a criação, para levar ao documento das 41 assinaturas ao governador José Wilson Siqueira Campos e ao eminente deputado José dos Santos Freire. E de lá levaram ao eminente presidente da República. Abrir só um espaçozinho aqui durante esse tema para mostrar o depoimento, porque foi uma entrevista que foi ao ar no dia 10 de outubro de 2017
pela TV Assembleia de Goiás, uma entrevista, um programa de entrevista, onde o pai do governador, na época Marcelo Miranda, Dr. Brito Miranda, falou dessa história, dessa conquista que ele teve durante a aprovação pela Assembleia de Goiás que fosse feita a divisão do estado de Goiás e assim criado o Tocantins. Lembrando que era necessária a assinatura dos 41 deputados de Goiás e Brito Miranda era o líder do governo quando conseguiu. Coloca pra gente. Eu sou favorável, tenho simpatia, acho que é muito bom para vocês e ótimo para o senhor. Então Santilo era favorável? Favorável, mas sem poder se expor muito, porque, como dizia ele, eu sou o governador de toda a inteireza do estado, mas vai ser muito bom para vocês e ótimo para cá, porque aqui se concentrava toda a infraestrutura existente, lá nós não tínhamos nada. Claro. Bom, aí nós já em pé despedindo, ele disse assim: Miranda, você é muito jeitoso, quem sabe você consegue. Né? Então, eu me propus essa tarefa. E eis que consegui. Apresentei o requerimento, que aqui está registrado nos anais da casa, e consegui os 41 votos. Em consequência, apenas o Tocantins foi criado. Que é uma glória, é uma honra para mim, é motivo de gáudio. Agora, não podemos minimizar o trabalho de tantos, inclusive os deputados Queira Campos, deputado Zé Freire, e tantas lideranças da região. É preciso que se ressalte bem isso. Mas o Tocantins existe em razão do apoiamento desta casa feito por unanimidade, por exigência da Comissão dos Estados. E aí está o Tocantins próspero, vigoroso. Desculpa a emoção, Jerônimo. A gente entende. Mas está aí. Essa entrevista foi dada no dia 10 de outubro, dia do meu aniversário. E eu não sabia, naquele momento. Fica aí a saudade e a boa explicação que ele deu para os ouvintes, né? Os telespectadores. Hoje, o Tocantins, como ele ressaltou, e eu assisti toda essa entrevista e pude reparar no semblante dele, o brilho nos olhos em alguns momentos. Daqui a pouco eu vou mostrar outro trecho que ele teve esse brilho nos olhos também, quando ele falou de outro assunto, que daqui a pouquinho eu lhe mostro. Mas hoje, dentro dessa realidade, e o senhor que, como eu disse no início, foi eleito governador 3 vezes, mas antes já havia sido deputado estadual 3 vezes e coleciona ainda o título de nunca ter perdido uma eleição aqui no Tocantins. Como é que vê hoje a situação que está o Tocantins, tanto economicamente, politicamente? Como é que é a sua visão hoje em relação a isso? Bem, Jerônimo, falar para você, para o seu programa, é muito fácil. Você, araguainense, nós nos conhecemos ali, somente naquela região, na área, na Araguaína, que é uma cidade que ela sempre cresceu independente do poder público. E nós procuramos, eu sou muito grato à Araguaína, porque ela me deu a oportunidade de começar a minha vida pública. Eu sou muito grato à Araguaína nesse início, porque lá em 1967 meu pai se instalou em Araguaína. Ainda deputado estadual, quando a Assembleia fechou em 1964, com a Revolução, a Araguaína fechou meu pai. 67, se não me engano. Estou confuso um pouco das datas, mas meu pai foi para Araguaína advogar. Bom, eu comecei dizendo isto para dizer que aquele menino que chegou aos 10 anos de idade em Araguaína, na Rua da Tripa, ali conheceu um jovem que faleceu a semana passada, meu amigo e irmão Luiz Henrique. Nós começamos a minha história em Araguaína falando de uma bola de capotão, de jogar bola no estádio. Luiz Espumel, né? Luiz Espumel. Exatamente, Luiz Espumel. Quem não sabe, Araguaína Espumel era o sorvete. Era a sorveteria dos pais dele. Bem, aí dali eu comecei a entender a importância de estar próximo das pessoas de bem, ajudar as pessoas, contribuir. Eu cresci em Araguaína.
mas morando em Goiânia. Bem, em 1988, com a criação do Tocantins, dois jovens de Araguaína, Rosângela e Zildomar, que você conhece, a Rosângela até faleceu há muitos anos, Zildomar, um grande amigo, me procuraram para me representá-los, para que eu fosse candidato a deputado estadual. Eu disse a ele, olha, eu tenho que conversar com meu pai, eu não tenho esse preparo. Não, você é preparado, você vivia dentro da Assembleia de Goiás. Você sabe, porque realmente eu vivia dentro da Assembleia de Goiás. Estudante, estudei fora, estudei em Minas, estudei em São Paulo, mas voltei para Goiás. Mas então, naquele momento, eu senti assim, que algo mexia comigo, com o meu interior, para me jogar na política no bom sentido. Fui candidato, iniciei uma pré-candidatura a deputado estadual. Mas por questões, meu pai candidato a vice-governador na chapa do Zé Freire, eu preferi retirar minha candidatura para a próxima candidatura, próximo mandato, pleito. E em 1990, eu tive êxito. Meu pai era deputado por Goiás e recebi o diploma aqui no dia 1º de fevereiro, inclusive até do meu pai, que é uma história a ser contada. E de lá para cá, eu me elegi. Fui eleito 3 vezes, como você já mencionou, deputado estadual, presidente da Assembleia por 4 anos, depois governador por 3 anos e senador da República. Disputei 7 eleições e 2 da minha esposa, que hoje é deputada federal, a Dulce Miranda. Você me pergunta, como é que você está vendo esse cenário de hoje? Para quem foi governador igual eu. Não estou aqui para falar mal de ninguém, eu estou aqui para dizer do carinho, do respeito que eu tenho pelo Tocantins, pelos tocantinenses, pelos brasileiros, e também torço para que os líderes políticos, e eu quero aqui fazer uma reflexão. Nós estamos ainda carentes de lideranças, nós estamos num momento onde o Brasil precisa de líderes novos, sem desmerecer que é aí que estão. O nosso Tocantins precisa de lideranças novas. Os poderes constituídos precisam estar em consonância. Não estou dizendo que não estão, mas precisa reforçar essa consonância. Então eu que fui governador por 3 vezes, tive a oportunidade de viajar pelo mundo, de buscar recursos, financiamentos internacionais, por que não dizer as parcerias com o governo federal em financiamentos, em bancos estatais. Bem, o que eu estou vendo hoje? Uma dificuldade, apesar do nosso Tocantins, continua sendo o estado que brilha no cenário nacional, principalmente no agronegócio brasileiro. O Tocantins hoje, nós temos o que dizer do Tocantins, temos a Ferrovia Norte-Sul, está subaproveitada por enquanto, mas o nosso escoamento está dando por ela, somente da região de Pedro Afonso para o Porto de Itaqui. Nós temos que valorizar todos os setores que precisam ser valorizados. Nós temos que gerar emprego, mais emprego e renda do nosso Estado. Nós precisamos industrializar o Estado. Esse tema é um tema já de muitos e muitos anos. Sim, mas com o crescimento do Estado, nós precisamos ter, porque lá fora, os países emergentes, asiáticos, precisam de quê? De comida. E nós temos o nosso produto. A nossa produção não pode ser interrompida. Olha o que nós estamos vivendo agora. Uma guerra. Olha o que está acontecendo. E pode haver uma cisão com os países que necessitam da importação e da exportação. E o Brasil pode ser prejudicado. Roga a Deus que não prejudique, mas nós precisamos estar atentos. Agora, voltando para nosso Estado. Poxa vida, como eu torço por esse Estado. Esse Estado que me acolheu, esse Estado que me deu a oportunidade de governar esse Estado. Dizer que não sou apaixonado seria injusto comigo mesmo. Aqui eu construí a minha família. Ainda em Goiás, mas a minha filha já é tocantinense, nascida em Araguaína. Eu me casei em Araguaína, mas hoje eu posso dizer que eu sou
feliz porque eu conheço 139 municípios, então eu conheço a nossa gente. Eu sei como chegar e como sair. Não sou melhor que ninguém, mas a gente está apto a discutir com os tocantinenses o que precisa ser discutido. Então nós temos que ter humildade e determinação para vencer os obstáculos. Eu me recordo aqui, Marcelo, quando eu comecei a ver política, a imagem, o que era divulgado bastante na época da criação do Tocantins, que se falava muito em União do Tocantins, que era como se fosse uma máquina com todos os poderes, que era quem elegia, quem designava prefeitos, deputados, era todo um poder na época. E à frente, o que se observava no comando dessa grande máquina União do Tocantins, se via ali Siqueira Campos e Brito Miranda, os dois juntos ali sempre. E houve um rompimento entre esses dois líderes, que já foram adversários antes, né? Na primeira eleição do Tocantins, que disputaram ali. E depois Siqueira Campos chama Brito Miranda para ser secretário dele, secretário de política, né? De governo do Siqueira. E depois há esse rompimento. O que aconteceu? O tocantinense, são contadas muitas histórias, mas a gente queria ouvir do filho de Brito Miranda, do governador eleito 3 vezes no Tocantins, Marcelo Miranda. O que aconteceu para haver esse rompimento? Bem, o Jerônimo, aos nossos telespectadores, é uma história longa. É uma história que começa em Colinas, quando então o vereador José Wilson Siqueira Campos, antes de ser vereador, se aportou ali em Colinas com a sua família. Isso, todo local que você vai, as pessoas contam essa história. Por isso que eu falo, a história é importante de ser contada. Eu tenho história do meu pai a ser contada durante os meus 60 anos. Eu tenho história de pessoas que pode ser contada de 50 anos. Você não esquece coisas de quando você tinha 10 anos, 11 anos, 15 anos. O meu pai, muitos não sabem, mas o meu pai foi advogado do governador Siqueira Campos durante muitos anos. Ambos sempre foram amigos. Isso antes dele entrar na política? Antes não, o Siqueira era vereador. Era vereador. Meu pai advogava, meu pai já era deputado estadual, se não me engano. Certo. Mas meu pai advogava para o Siqueira. Bem, mas tomaram rumos diferentes. Siqueira da UDN, meu pai do PSD. Mas sempre se respeitaram. E o que o destino os levou? Levou depois a criação do Tocantins, certo? Brito Miranda, deputado estadual, deputado Zé Freire federal, José Wilson Siqueira Campos federal e outros mais companheiros que se tornaram deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos. Então, lideranças, senadores. Bem, o primeiro ano de governo, primeiro mandato meu, eu me lembro bem que o governador Siqueira Campos ainda ficou 1 mês no governo. No mês de janeiro. Em fevereiro nós assumimos. Então eu tive a oportunidade de ser deputado com o governador Siqueira Campos 1 mês. Com a eleição do governador Moisés Avelino, e eu quero aqui destacar a importância do governador Moisés Avelino para o Tocantins, que o Siqueira teve 1 ano e pouco só de governo, e lógico que ele deu início à criação do Tocantins e pavimentou coisas para o futuro. E o governador Moisés Avelino deu continuidade e também exerceu um papel de um governante que proporcionou aos 139 municípios importantes obras, e por que não dizer, obras que foram transformadas em geração de emprego e renda para a nossa gente. Então, eu queria destacar também aqui a importância do governador Moisés Avelino nesse processo da criação do nosso Estado. Bem, logo depois volta o governador Siqueira Campos. Nessa volta do governador Siqueira Campos, eu fui convidado, meu pai foi convidado para compor, para ter um diálogo com o Siqueira e compor a equipe
naquela época já a União do Tocantins. Você imagina um Brito Miranda, opositor ao Siqueira. Para muitos que não conhecem a história da convivência dos dois, não só o Siqueira e o Miranda, mas também José Freire e outros vagaús, aqueles mais, Totó Cavalcante. Eu acho que todos nós que estamos aqui no Tocantins tivemos a oportunidade de passar pelo governador Siqueira Campos, pelo governador Moisés Avelino e pelos governantes, como eu que fui governador. Então, essas novas gerações podem dizer que os seus antepassados passaram por aqui também. Então, bom... Teve relacionamento. Relacionamento. Então, o que acontece? Eu tive a oportunidade de ser muito bem recebido pelo então governador Siqueira Campos e Dona Aureli, hoje já falecida, da saudosa Dona Aureli, que tem a sua marca na nossa capital, que não dizer no Tocantins, como primeira-dama. Lá, me uni, me juntei, me compus como deputado estadual com o governo de Siqueira Campos. Meu pai foi convidado para ser secretário de governo do então governador Siqueira Campos. Para cuidar da relação política. Do Agora você imagina, como meu pai sempre dizia no passado, cheguei, aquelas pessoas que eram da União do Tocantins, que conviviam com Siqueira, como é que ia ser o comportamento dessas pessoas para entender? O Brito Miranda, sempre do PSD, do MDB, certo? Compor com o José Luiz Siqueira Campos naquele momento. Bem, começamos ali um bom relacionamento. Seria injusto dizer isto. A gente tem que reconhecer os méritos das pessoas. Começamos ali, trabalhando. Fui reeleito pela terceira vez, presidi a Assembleia 4 anos com o governador Siqueira Campos. Nunca tive um problema com o governador Siqueira Campos. O respeito do Executivo com o Legislativo era mútuo. Os 24, que eu sempre digo, a Assembleia não é composta de um só. A Assembleia é composta de 24 donos, no bom sentido, onde tem lá milhares e milhares de servidores públicos, certo? Para que entendam da importância do parlamentar. Não é só o presidente, é o presidente, eleito pela maioria dos senhores deputados. Mas ele tem que entender que ali tem 24 pessoas que foram delegadas a elas para representá-las no poder legislativo. Bem, tivemos uma boa convivência. De repente, sou chamado, convidado para pleitear o governo do Estado. O candidato da União do Tocantins. Recebo na minha casa, morava na 12, ali na Arne 12, uma comitiva, então o presidente da União do Tocantins, do PFL, deputado Homero Barreto. Ali estavam assinados por vários líderes políticos, me lembro bem do Toniel, Dr. Jorge, etc. Muitos já se foram. Convidado para... Naquele momento eu já tinha deixado o MDB por questões regional, certo? Tanto é que me lembro bem do Dr. Buti, Ferreirinha de Araguaí e outros mais no MDB, nós disputamos as eleições de deputado juntos, mas tomei uma posição e tiveram alguns companheiros do meu pai que não seguiram, 2 companheiros não seguiram meu pai por entender que não, eu não vou seguir o Brito Miranda. Nós respeitamos. Mas eles diziam assim, eu não largo o Brito Miranda, só que nessa eleição ele não me convenceu de ter ido para o lado do Siqueira. Nas outras eleições foram diferentes. Bem, fui convidado para andar pelo Estado, governando. Falei, poxa vida. Fui disputar a eleição, olha, meu vice Raimundo Boi, excelente, extraordinária pessoa, altamente capacitado, meu colega de Assembleia. Que também foi governador. Foi governador também, entendeu? Uma pessoa de uma conduta que mata, um homem de bem, um homem que o Tocantins deve muito a ele também. Raimundo Boi tem as páginas da história desse Tocantins marcadas. Por que não dizer todos que procuraram fazer a sua parte? Bem, começamos a governar o Estado. Bom, disputei a eleição com então meu companheiro José dos Santos Freire Júnior. Ele não gosta de falar que foi meu patrão, mas ele foi meu patrão.
quando eu trabalhei no Banco do Estado de Goiás com ele, entendeu? Depois ele foi deputado federal, deputado estadual, e depois foi meu colega de trabalho, quando ele compôs a minha equipe de governo. Bem, você vê como é que é a história. O Zé Freire, o seu filho, o Siqueira, o Eduardo, e fomos tocando o barco. Chegou num momento que houve uma cisão, mas uma cisão respeitosa. Muitos não entenderam essa cisão. Nos desligamos, mas sempre nos respeitamos. Ninguém viu durante esse tempo todo eu dirigi uma palavra de desagravo ao governador Siqueira Campos, ao seu filho, a qualquer um da União do Tocantins, naquele momento que não era mais União do Tocantins, que o Marcelo falasse algo. Pelo contrário, eu estava ali com a obrigação de governar o Estado. Bem, vocês imaginam daquela cisão o que veio acontecendo. Eu sempre me mantive, como se diz, eu tenho essa responsabilidade, eu não posso fraquejar. Vem a eleição de 2006, reeleição. Aí foi um embate, né? Quem surge para disputar a eleição, não só o governador Siqueira Campos, mas Leomar Quintanilha, tinha mais 3 candidatos à altura de disputar todos. Mas o governador Siqueira Campos era uma pessoa que todos respeitavam e respeitam até hoje. O governador Moisés Avelino, da mesma forma, e os demais governadores. Olha com quem que eu vou disputar uma eleição, com 5 candidatos, eu e mais 4. Com quem que vou do embate? Com o governador Siqueira Campos. E naquele momento, havia uma dúvida se quem iria ganhar aquela eleição. Mas foi um debate, foi respeitosa a eleição, tivemos alguns contratempos, que isso é natural na política. Acabou que eu venci a eleição do então governador Siqueira Campos. Bem, estou contando essa história porque eu cheguei aí já no 2º mandato de governador. Certo. Eu acho que eu comecei a ter uma experiência maior na administração pública. Bem, aconteceram alguns desmantelos, injustamente. Mas a gente tem que respeitar a justiça brasileira. Jerônimo, coube a mim respeitar e coube a mim depois disputar uma eleição a convite para o Senado Federal. Fui eleito senador da República, não me deixaram assumir. Respeitei mais uma vez a justiça brasileira. Lutei até o último dia que eu pude da minha vida. Inclusive lutei depois, fui eleito governador pela 3ª vez, lutando para tentar rever a vaga do Senado. Por quê? Porque o Eudoro Pedrosa, de saudosa memória, que era o meu primeiro suplente, eu gostaria de ver o Eudoro eleito senador da República. Eu não pensava em mim só. Eu pensei que o Eudoro precisava assumir o mandato. Assumir o mandato, tanto é que o nosso processo voltou para a estaca zero, naquela primeira saída minha. Bem, cheguei ao 3º mandato de governador. Um governo formado de pessoas de um quilate fantástico, pessoas comprometidas com o nosso Estado. E dentro de tudo isso, nós fizemos muita coisa, Geraldo. Coisas que se destacaram no cenário nacional, na área educacional, segurança pública, na área da saúde, etc, etc, etc. Então eu estou fazendo essa história, porque você falou sobre o distanciamento do governador Siqueira Campos, daquela cisão. Houve uma cisão natural, mas respeitosa. Chegou no limite da União Tocantins? Do tamanho? Não, acabou ali. Cada um tomou o seu rumo e eu com a responsabilidade de governar o Estado. Então, a bancada federal, naquele momento, se uniu a mim. Já estavam unidos, mas todos pensando no Tocantins. A Assembleia Legislativa da mesma forma. Os poderes constituídos entenderam, naquele momento, que a cisão foi necessário? Eu não sei se foi necessário. Foi uma questão de um dos desencontros políticos. Entendeu? E nós continuamos a trabalhar pelo Estado e as coisas foram caminhando. Graças às parcerias
com os municípios, com o governo federal, com as instituições internacionais, porque nós tínhamos que buscar recursos internacionais para tocarmos as obras e também com os recursos do Tesouro. E assim o fizemos, até o último dia do meu mandato. Eu queria que se tem como Marcelo Miranda, filho de Brito Miranda, falar um pouco desse relacionamento, de como era antes do rompimento e depois do rompimento de Brito e Siqueira. Tem como a gente entender como era e como passou a ser? Uma pergunta interessante. Meu pai sempre dizia: nós temos que estar sempre olhando para frente. Vamos em frente. No retrovisor se olha as coisas boas. As coisas que poderiam ter magoado. E no cenário político, na política, alguns tomam decisões precipitadas, machucam as pessoas. E o ser humano, ele sente. Mas o meu pai sempre, aqui eu quero dizer aos ouvintes, que o respeito pelo governador Siqueira Campos e vice-versa foi muito grande. Meu pai nos deixou aos 87 anos. Muita saudade, machuca a gente. Mas meu pai dizia muita coisa se levaria para o túmulo. Mas ele não levou para o túmulo muita coisa que ele gostaria de deixar para a gente. E como a pergunta é o governador Siqueira Campos, dia 1º de agosto de 2021, meu pai me ligou. Meu filho, eu vou ligar para o Siqueira Campos, para o governador Siqueira. O que você acha? Pai, se o coração do senhor está dizendo isto, faça isto. E assim ele o fez. E eles conversaram. Tiveram uma conversa bacana, uma conversa respeitosa, contaram histórias, certo? E quando terminou essa conversa, meu pai me ligou novamente. Meu filho, eu tive uma boa conversa com o Siqueira. E eu quero dizer para você que eu estou feliz. Porque meu pai gostava do Siqueira, como gosta do Moisés, como gostava de muita gente, muitos companheiros, que tanto é que antes dele morrer, antes dele ir para o hospital, algumas conversas que nós tivemos, ele: meu filho, não abandone meus velhos companheiros. Os meus velhos companheiros, não estou dizendo que seja uma pessoa de idade, mas as pessoas que com ele conviveram, não abandone meus companheiros. Eu disse a ele: pai, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu estou chegando, meu filho, quase no final. Então, já sentia? Ele sentia que não estava indo bem, de saúde, a gente sentia a tristeza, certo? Mas no fundo, o que mais nos anima, mais nos leva a continuar caminhando, é que ele deixou uma família sólida, tranquila, serena. Ele teve a oportunidade de conviver com seus netos, seus bisnetos. Por que não dizer, com 139 municípios, que deu a ele o prazer de representá-los, tanto na época da Assembleia Legislativa de Goiás, como secretário de Estado e etc, etc. Então, essa conversa que ele teve, eu tenho certeza que ele, hoje, ele, José Wilson Siqueira Campos, ele, José Freire, ele, Agaúz Araújo, ele e tantos outros companheiros de outrora, certo? Que os três ainda estão vivos, Totó Cavalcante, eu estou dizendo esses que eram mais antigos, que conviviam com ele no passado. Hoje meu pai está lá no céu e levou com ele a certeza que um dos entraves que tinha políticos, não da questão para amizade, mas do entrave político, eu acredito que ali foi desfeito pela conversa, pelo tratamento de ambos. Então eu vejo que isso é importante no ser humano, a humildade, a determinação e reconhecer até onde você pode ir, reconhecer as pessoas. E o exemplo, né? E o exemplo, entendeu? Também. É isso.
aproveitar aqui para falar com você que está do outro lado aí, seguir a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal e ative o sininho aí para acompanhar todos os nossos materiais. Também estamos no TikTok, também no Instagram, claro, querendo compartilhar com você um pouco do que é o Tocantins, do que são as personalidades do Tocantins, porque, como estamos vendo hoje, é importante relembrar a história e alguns erros do passado para que o nosso futuro seja melhor. Não é isso? Então, conto com a sua colaboração. Então, vamos dar prosseguimento à nossa conversa, hoje recebendo aqui o ex-governador Marcelo Miranda, foi governador por 3 mandatos, senador eleito, deputado estadual 3 vezes, e presidente da Assembleia por 4 anos, né? Eu queria agora mostrar mais um trecho daquela entrevista do Dr. Brito Miranda à TV Assembleia de Goiás, o programa Entrevista, e queria que o senhor me respondesse uma pergunta depois dessa fala de Brito Miranda, para que os tocantinenses pudessem entender um pouco mais do coração de Marcelo Miranda. Põe na tela aí. Brito Miranda é pai dele. E eu posso perguntar para o senhor se o senhor é o articulador dele, é o mentor. Marcelo ouve o pai? Marcelo, ele tem é um bom filho? É um bom filho, é um bom filho. É um menino muito carismático. Ganhou essas eleições contra tudo e contra todos. Teve problema, né? Muito sério, muito sério. Uhum. Problemas de justiça, porque os adversários lá são cruéis e impiedosos, sabe? Mas, graças a Deus, superou tudo isso, se elegeu pela 3ª vez. Marcelo Miranda se sente injustiçado diante de tudo aquilo que teve na sua vida política? Desculpa a emoção, mas é porque você ouvir seu pai falando a gente sobre você, isso. a sinceridade, e ele era muito sincero nas suas coisas. Eu creio que sim. Injustiças hoje superadas. O cidadão, quando ele se coloca à disposição de ir às praças públicas, discutir projetos para a sua gente, ele está sujeito a qualquer percalço. E se você for ver o nosso histórico de quando começamos a nossa vida pública, a partir do momento que assumimos o governo do Estado pela primeira vez, nós sempre tivemos alguns percalços de adversários, não inimigos, mas adversários políticos, que nós procuramos combater com o trabalho. E olha, 3 eleições de governador não são 3 eleições, certo, de uma presidência de qualquer outro órgão, algo assim. São 3 eleições altamente pesadas e comprometedoras com a sociedade. E quando o meu saudoso pai diz que os meus adversários eram ferrenhos, é porque eu tinha adversários que não admitiam o nosso crescimento. Poxa vida, 2 mandatos não me deixaram terminar. O último mandato agora, faltando menos de 1 ano para terminar o mandato. Por que isto? Por que isto? Um dia um colega perguntou para mim, um colega da imprensa, seu colega, o governador me chama de governador, como é que entende isto? Por que fizeram isto com o senhor? Pergunte quem fez. Pergunte quem fez. Porque vai saber responder. Eu, nesses tempos, nesses anos todos, Jerônimo, que algo aconteceu, que eu me considero injustiçado, eu sempre dizia e digo, não quero ser vitimizado. Não preciso disso. O respeito à justiça brasileira tem que ser respeitado. Mas também temos que contestá-la no que for possível. Respeitando. Agora, poxa vida, você ganha uma eleição, trabalha,
A população não tem culpa desse embate desigual. Tem momento. Ué, a primeira eleição minha, governo mais perto de você. Se você andar pelo Estado hoje, tem gente que tem armação até hoje, porque eu ando o Estado. Eu conheço o Estado. Eu conheço distritos, assentamentos, povoados. Conheço 139 municípios. Tem gente que fala assim, essa armação foi do governo mais perto de você. 2005. 2005. Bem, o que é isso? Eu infringi alguma lei de ajudar ao próximo? O segundo, isso 2005, quer dizer. 2006 eu fui reeleito governador. 2009 me tiraram. Por que isso? 2010 eu fui eleito senador. A sociedade, a população do Tocantins, na minha concepção e de vários companheiros, não estava entendendo naquele momento o porquê que estava acontecendo aquilo que aconteceu, que me deram uma eleição de Senado Federal. Para o Senado Federal. Não assumi. Bom, inelegível. Veio a eleição, 2018. Eu não concorri. Foi a única eleição que o MDB não concorreu durante esses 33 anos de Tocantins. E eu não concorri. Mas a minha esposa, 2014, foi eleita deputada federal. 2018 foi reeleita deputada federal. Bom, o eleitor, o cidadão tocantinense, a cidadã, tem gratidão. Como eu tenho gratidão, eles têm reconhecimento o que você já fez. Aqui, eu seria injusto deixar de falar. A deputada Dulce foi uma grande primeira-dama. Uma mulher que soube caminhar ao lado das pessoas, principalmente mais necessitadas. Fez um trabalho com a sua equipe muito digno, à altura do nosso Estado. Foi reeleita deputada federal sem palanque. Quem quiser relembrar, sem palanque. Mas a sociedade, os tocantinenses deram a ela mais oportunidade, e a mim também, mesmo sem mandato. Poxa, 2014, voltando a 2014, fui eleito governador do Tocantins. 2018, me tiram do governo sem uma explicação. Poxa vida, do nada. Por causa de uma aeronave, que aqui não teve nada. Tirou-se um governador no último ano. Perfeito. Está aí o resultado. Olha o resultado que está aí. Então, os meus adversários, como meu saudoso pai fala, eu não digo inimigos, porque você tem que saber diferenciar. Eu até quero relembrar uma passagem do hoje governador interino, Vanderlei Barbosa, um belo dia na Agrotins. Ele dizia, poxa, governador, ele deputado, e quando eu vou para a tribuna bater no senhor governo, e você chega aqui sorrindo para a gente, peraí, eu sei diferenciar o governador, o deputado, certo? E o amigo, o companheiro, que é o Vanderlei, entendeu? E hoje o governador Vanderlei, está procurando trabalhar em prol do nosso Estado, certo? E que a gente tem que torcer pelo Estado, que dê certo. Porque senão nós vamos ficar vendo essas cenas lamentáveis no Tocantins. Eu quero aproveitar aqui e pedir para trazer mais uma água aqui para o governador Marcelo Miranda, que a água dele aqui acabou. E aqui a gente vai ouvindo essas histórias e ficando cada vez mais interessado em ouvir mais, né? Porque nós estamos no momento de 2022, que água, governador, que se aproxima mais um pleito eleitoral. E hoje, um quadro que vamos colocar aí,
há 6 meses totalmente imprevisível, né? Do que seria agora. Como é a análise sua, com esse conhecimento político do Tocantins, do atual quadro que nós estamos vivendo e qual seria a sua perspectiva diante desse quadro? Ô, Jerônimo, relembrar não é tomar tempo. Claro. Eu cheguei onde cheguei hoje para poder falar com você, porque nós temos um passado. Com certeza. Um passado onde nós trabalhamos com servidores públicos, nós fizemos muitas obras estruturantes no nosso estado, obras sociais, que hoje, lamentavelmente, nós não estamos vendo isso com a intensidade que eram nos governos anteriores, principalmente do governo federal. Estou aqui para desmerecer o presidente da República, de forma ao governo federal. Mas nós precisamos relembrar algo para chegar nessa pergunta sua agora. Eu, graças a Deus, me dava bem com os servidores, procurei me dar bem com os servidores públicos, procurei fazer o melhor para o servidor público. Não podemos fazer muito porque tinha os limites. Poxa vida, se você andar o Estado, tem uma obra, desde o governo, o governador Siqueira, Moisés, os governadores que depois tiveram a oportunidade de governar o Estado, mesmo interinamente. Mas se você andar, tem lá uma ponte, estradas, etc, etc, etc. Se você andar no Estado, tem lá as casas populares que foram geradas na minha gestão passada, nas passadas, nós entregamos 40 mil casas populares no Estado. O que significa 40 mil famílias dentro dessas casas? Hoje você não está vendo esses programas como você diz, com um potencial para que as pessoas possam entender. As casas hoje voltou-se praticamente o BNDES. Perdão, o BNH. Você entendeu? A população está passando por necessidades. Desemprego, etc, etc. Bem, o cenário de hoje me credencia a dizer para você, por tudo que nós fizemos, e não fizemos sozinhos não. Aqui fizemos com a ajuda do governo federal, da bancada federal, que abrange o Senado e a Câmara, a Assembleia Legislativa de fundamental importância nesse processo, tudo desenvolvimento do Estado e os poderes constituídos. Mas hoje o cenário está muito nebuloso. O cenário era para estar bem melhor. É a entrevista que eu dou para você, Jerônimo, ter essa oportunidade de poder expressar o que eu penso, com respeito a todos, mas está difícil. Nós estamos vivenciando um momento agora onde há se instalando aí um impeachment de um governador. O que significa esse impeachment do governador para a sociedade? O que aconteceu para chegar nesse ponto? O político não soube transferir a política que o tocantinense gostaria de estar sabendo quem é os políticos que estão. E a questão administrativa. Houve algo para se gerar um impeachment de um governador. O Marcelo no passado houve problema. Sim, mas eu tenho a minha consciência tranquila, estou andando de cabeça erguida no Estado. Durmo, um pouco que eu durmo tranquilo. Mas eu tenho certeza que o momento que o Estado de Tocantins está vivendo, Jerônimo, de estabilidade. Oxalá como está vivendo o atual governador que está à frente do governo. Com as suas dificuldades e a sua determinação para acertar. Porque eu sei o que hoje é governar um Estado. Governante que não tem oposição, mesmo que seja destrutiva, ele não governa, ele se acomoda. Agora, também tem que dar o crédito para ter uma maioria, é sinal que fez um trabalho coerente para ter maioria na Assembleia. Eu fui governador com maioria, com minoria, mas sempre tendo respeito ao Poder Legislativo. Agora,
da forma que estão aí, nós estamos aqui, é torcer para que o Estado tenha realmente o seu lugar de destaque, porque hoje nós não estamos vivenciando isso. Quem está falando aqui, sem prejudicar, sem falar mal de ninguém, que esse não é o meu papel. Eu sou um simples eleitor, um pai de família, que paga impostos, gero emprego, pouquinho, mas gero, entendeu? Mas estou vendo o Estado e os segmentos organizados da sociedade inquietos, apesar de alguns setores estar produzindo. Mas emprego está escasso. As pessoas estão com fome. Então eu vejo que esse momento agora são poucos que estão credenciados a falar sobre o atual cenário. São poucos que estão credenciados a falar do cenário atual no Tocantins. Por que eu estou dizendo isso? Não sou melhor que ninguém. E não tem ninguém melhor que ninguém no Tocantins. Pelo contrário, aqueles que se colocam à disposição da sociedade para um debate sério, que a sociedade precisa ouvir, que eu vou fazer isso, eu vou fazer só o que eu posso fazer. Até onde eu posso fazer. Porque nós sabemos que os recursos são poucos. E o Tocantins tem que agradecer muito a bancada federal. Olha o que eu estou dizendo aqui, eu posso ter pessoas que não gostam de mim. Quando eu governador. Mas justiça tem que ser feita. A bancada federal do Tocantins está sendo realmente muito importante. Porque senão nós estávamos numa situação muito adversa. Então a bancada federal, sem desmerecer os deputados estaduais, que também têm procurado fazer o seu trabalho, ajudar os municípios, mas a bancada federal precisa ser aplaudida, independente de cor partidária, o que for. Mas o mais importante é que se uniram em prol do nosso Estado. Então, se o governador afastado não valorizou, como dizem por aí, ele errou. Ele cometeu um erro clássico de não ter o apoio do governo federal, principalmente da bancada federal. Mas tudo, com o jeito, vai se acertando. Então, eu entendo que o cenário hoje é muito nebuloso. Eu tive a oportunidade, Jerônimo, de conversar com todos os pré-candidatos a governadores, com exceção eminente do governante que está afastado e do atual governador, que não teria dificuldade nenhuma para conversar. Não tem. Todos que eu conversei, imbuídos dos melhores propósitos. Todos que estão aí com a sua pré-candidatura ao governo, conhecem o Tocantins. Mas aqueles que precisam mais, precisam entender da importância da população, de chegar até a população, de cair, não digo nem cair na graça, mas poder, aquela família entender da importância daquele cidadão para governar o Estado. Eu posso dizer isso sem desrespeitar ninguém. Eu posso dizer isso para você e para os ouvintes. Eu fiz a pergunta para o deputado Paulo Mourão, que é pré-candidato a governador pelo PT, e vou fazer a mesma pergunta para o senhor, na sua visão hoje do quadro que se desenha político no Estado. Qual seria hoje a chapa ideal do Tocantins? Você deve ter visto a pergunta que eu fiz. Assistiu a nossa entrevista com o Paulo? Bem, eu vi, como assisti a primeira entrevista com o deputado Eduardo. O deputado Paulo Mourão é um homem altamente preparado, meu amigo pessoal. Foi deputado quando eu, governador do Estado, foi meu líder do governo. Foi seu secretário também, né? Foi meu secretário também. Altamente preparado, uma pessoa que o Tocantins o deve muito. Eles, nas entrelinhas do Congresso Nacional, sempre foi um homem muito respeitado, um parlamentar muito respeitado, principalmente na área orçamentária, que ele tem um conhecimento muito grande.
E a pergunta que você disse, qual a chapa, por que não dizer as chapas? Né? Ideal hoje. Ideal. Permita-me, Jerônimo, aos nossos ouvintes, dizer que, naturalmente, o governador atual terá um prazo, até o que eu sempre digo, ele está contra o tempo para que, se ele realmente definir a sua candidatura à reeleição, certo? E, naturalmente, ele vai ter ao seu lado uma chapa competitiva, altamente competitiva. O Paulo Mourão, da mesma forma. Eu posso dizer que, nesse momento agora, eu não vi esse desenho ainda. Ainda não viu? Eu não consegui vislumbrar esse desenho, porque nós temos agora a janela, que eu acho que aqueles que vão sair daqui para o outro lado, aquela coisa, tem que pensar muito bem, porque o partido é muito importante. A sigla partidária tem uma importância ímpar. Você foi vereador em Araguaína, você sabe por partido que você foi eleito, da importância do partido. Verdade. E eu acho que essa troca de partido, você respeita e tal, mas tem que ter muita cautela, muito cuidado. Porque hoje eu posso dizer, ninguém pode dizer que está reeleito ou eleito, porque com essa questão da discussão de federação, etc, 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 como é que você vislumbra hoje uma chapa proporcional e uma majoritária? Nós temos 6 ou 7 pré-candidatos a governadores que se estão colocando o seu nome. Nós temos os pré-candidatos ao Senado Federal, a deputados federais, estaduais, por aí vai. Eu posso dizer com muita sinceridade, na minha época de governador, eu tive 3 vice-governadores que não me deram as condições de trabalhar. Me deram as condições, pela confiança, pelo compromisso. Raimundo Boi, Paulo Sidney e Cláudia Leles. Você tem que ter um vice-governador que você tenha afinidade. Você tem que ter um vice-governador que você possa sair por 15 dias e dizer assim, olha, está aqui, a responsabilidade é nossa. Pronto. Aí vem um senador da República, você também tem que entender da importância desse candidato ao Senado Federal, que ele possa, pela sua experiência, tem que ter, eu acredito que, o Senado, o vice-governador e o senador não precisa ter voto. Sim, precisa ter conhecimento do Estado. Nós precisamos de pessoas que realmente conheçam o Estado para representar, mesmo como suplente. O Tocantins tem homens e mulheres à altura para disputar qualquer cargo eletivo hoje. É que nós temos que conscientizar. E as pessoas precisam desse consentimento. Entendeu? Conhecimento. Então, eu posso dizer para você que eu não vislumbrei até agora essa chapa majoritária. Eu respeito o deputado Paulo Mourão, respeito o governador Vanderlei, respeito os demais companheiros, senador Ataídes, deputado Damásio, Ronaldo Dimas, entendeu? Laurez Moreira, enfim, todos que se apresentaram como pré-candidatos. A todos eles eu tive a oportunidade de dizer assim, vamos caminhar. Lá na frente vamos convergir. Só tem uma vaga de governador, de vice-governador e de senador. E as vagas, lógico, né, de proporcionais. Nós não podemos dar mau exemplos agora nesse momento. Nós temos que chegar lá na frente entendendo que, não deu para mim. Está dando para esse companheiro. E o Tocantins, nesse momento agora, nós temos que virar essa página. Essa página tem que ser virada urgentemente. É o que eu estou vislumbrando. O Tocantins precisa voltar a ser o Tocantins realmente que todos nós entendíamos da importância dos sonhos dos nossos antepassados. O senhor disse que já tem caminhado pelo Estado, ouvindo as pessoas, preparado para mais um embate nesse ano? Jerônimo, hoje eu sou estou presidente
Movimento Democrático Brasileiro, nosso MDB. Modebra. Os Modebras, exatamente. E olha quantos Modebras eu já encontrei nessas andanças com a minha equipe. Andamos mais de 60% do estado. Aí veio o final de ano, aquela coisa e tal. Mas vamos tentar continuar essas caminhadas. Dizer que eu não estaria preparado, sim, com muita humildade. Ouvindo os companheiros, mas levei a mensagem do partido, da importância do nosso partido, do crescimento do nosso partido, de buscar companheiros para crescer mais o nosso partido nos municípios. E lá eu ouvia muito dos companheiros nossos. O senhor vai ser candidato aqui, o senhor vai ser candidato aqui. Eu falei, nesse momento eu sou candidato, sou pré-candidato a andar no Estado, para ouvir os companheiros do MDB. Mas confesso que não consegui fazer 5 reuniões só com os MDBistas. Graças a Deus, pelo conhecimento pelo Estado, as pessoas gostariam de também participar das nossas reuniões, de outras agremiações partidárias e pessoas da cidade, que não são políticos. E comecei também a visitar as câmaras municipais e debatendo com os vereadores em alguns municípios. Entendeu? Então eu hoje volto a reafirmar da minha pré-candidatura ao Senado Federal. Isso já está sendo divulgado pelos nossos companheiros como pré-candidato a senador da República, por entender, não desmerecendo os outros pré-candidatos que aí estão surgindo ao Senado Federal, por entender da minha história, da minha experiência política, que eu adquiri eu estou com 60 anos, posso dizer, quase 30 anos de vida pública e, por não dizer, quase 24 anos de mandato. Entendeu? Que me tiraram 1 ano, me tiraram o Senado, para não dizer 8 anos. 8 anos. Mas isso já passou. As boas lembranças estão na nossa mente. É por isso que eu falo que nós teremos que partir para uma eleição de alto nível para virar essa página que está aí. Não adianta nós queremos esconder o que está aí. Nós precisamos virar a página com projetos, com propostas. E o próximo governador desse estado, o governante futuro, ele tem que realmente saber que o Tocantins vai precisar muito dele, da sua equipe e dos companheiros que estarão defendendo o Estado na Câmara Federal, no Senado e também da Assembleia Legislativa. E eu estou colocando o meu nome como pré-candidato ao Senado para discutir com a sociedade dentro de uma chapa majoritária comprometida com o Estado, comprometida com o nosso Estado. Ainda não tem uma definição para que lado, para que rumo Eu vai. acredito, Jerônimo, que aos ouvintes, aos telespectadores, que nós estamos vivendo um momento agora em definições. Quer dizer, hoje o PMDB hoje tem 5 deputados, é a maior bancada. Olha que nós não tivemos candidato a governador em 2018. Fizemos a maior bancada estadual. Estamos coesos até agora, firmes. O PMDB está apoiando o governo? Sim, está lá os deputados dando a sua contribuição. É necessário, ainda mais nesse momento agora, onde está essa nebulosidade no nosso Estado. Então eu prezo que o MDB tem dado a sua contribuição na Assembleia e na Câmara Federal, com a deputada Dulce e o senador Eduardo Gomes do Senado Federal, não desmerecendo os outros 2 senadores e os 7 deputados federais, mas o MDB está representado com um senador, uma deputada federal e 5 deputados estaduais. Então, o momento agora é desses 5, Dulce, Eduardo, os demais companheiros, se unirem numa causa só. O Tocantins precisa de dar uma resposta, nós precisamos dar uma resposta à sociedade urgente. Porque hoje, Jerônimo, nós não temos mais condições de estar vendo tudo aumentando. E só quem vai conseguir um paliativo, não falo nem 100%, são os poderes. E esses poderes têm que entrar agora de sola, se unir para debelar muita coisa que está acontecendo no nosso país e no nosso estado.
Eu sou muito grato, governador Marcelo Miranda, pela presença aqui com a gente hoje, mas antes da gente encerrar, tem mais uma pergunta para ser feita não ao político, mas ao cidadão, ao pai, ao filho, o ser humano Marcelo Miranda. Hoje, nessa idade, 60, já quase 61. Na sua idade. Eu tô com 51 ainda, 10 anos a menos. Mas, Marcelo Miranda, diante desses 2 afastamentos do governo, de não ter assumido o Senado Federal, guarda alguma mágoa no coração? Eu não tenho o direito de guardar mágoa no coração. A minha mulher sempre diz, porque não dizer meus pais, os amigos, os companheiros, homem público, ele não pode guardar mágoas. Perdoar, nós viemos à Terra para perdoar. Perdoe, que mesmo que a pessoa fica distante, mas perdoe. Então eu não preciso ter mágoas. O que fizeram conosco, naquele momento que eu estava, realmente eu concordo que nunca fui melhor que ninguém, mas eu acredito que o Estado estava indo bem. As coisas estavam acontecendo. Procuraram fazer algo para nos desestabilizar. Está aí o resultado. Eu não desejo mal para ninguém. Eu não preciso desejar mal. Ninguém precisa desejar mal para ninguém. Mas está aí o retrato de quem procura fazer o mal às pessoas. Pensar em si, não. Vamos pensar no conjunto. O Estado não é de um dono só. O país não é de um dono só. O mundo não é de um dono só. Primeiro, Deus. E segundo, são as pessoas que procuram construir a sua base. Primeiro, familiar. E essa eu posso dizer que eu me orgulho. Eu bato no peito, Jerônimo. Porque onde eu passo, tem um companheiro que diz: olha lá o Marcelo Miranda, filho desse saudoso homem chamado José Edmar Brito Miranda. Zeca Miranda para o povo de Tupirama, Pedro Afonso e região. Brito Miranda, quando começou seu mandato de deputado estadual. Depois Brito Miranda, quando ele foi, como se diz, para as ruas, as bases, levar o conhecimento administrativo, profissional como advogado. Então o Marcelo Miranda não tem o direito de guardar mágoas. Pelo contrário, ele está na hora de dizer para o Jerônimo, para todos os companheiros que nos acompanham e a sociedade, de unirmos por um Brasil melhor, por um Tocantins melhor. Que as percas que nós estamos tendo aí com essa pandemia, etc., etc., temos que orar, pedir a Deus que dê força para essas famílias que estão perdendo seus entes queridos, que a guerra na Ucrânia, na Rússia, acabe. E não está destruindo a cidade, só está destruindo famílias, o povo em geral. E o nosso Brasil, nosso país, é um país rico. E nós não podemos ser vistos lá fora como um país em queda. Então, Jerônimo, eu quero dizer que a minha alma está limpa. A minha alma está preparada para esses embates. E por isso que eu saio daqui e entro em qualquer lugar, de cabeça erguida, com a máscara, com o chapéu na cabeça, com uma botina que me acompanha, todas as botinas de campanha, certo? Tenho guardadas todas elas e botinas vitoriosas. E as nossas pisadas foram vitoriosas. Mas o homem tem que estar preparado para ganhar e para perder. Ter a humildade para avançar e dar um passo atrás. E sempre foi assim que eu procurei, nos meus 60 anos, fazer. Então eu quero só te agradecer, dizer da minha alegria. E a gente aqui tem um presentinho aqui para o nosso convidado. Deixa eu abrir aqui. Eu pensava que era um sanduíche, um futebol. Até que era bom mesmo o sanduíche, né? Nesse horário aqui. É uma canequinha personalizada, tá aí o rapaz, obrigado. Nosso terceiro programa. Marcelo Miranda, tá vendo aí? O seu nome. Muito obrigado. Para guardar de lembrança e registrar aí. Muito obrigado. Tá certo? Poxa vida, bacana. Isso aqui vai ser a meu... Eu gosto de tomar um refrigerante. Isso, muito bem. Para gelar mais. Muito bem. Né? Mas muito obrigado. Viu? Eu espero que eu tenha contribuído
dentro do possível. E vamos abrir aqui o espaço, sua câmera está aqui, o microfone está aí. Deixa sua mensagem para o povo tocantinense, para o Brasil, né, que ele acompanha a gente agora. Eu quero agradecer do fundo do coração essa oportunidade, Jerônimo, o podcast. As coisas estão evoluindo muito, né? Você entendeu? E se você não acompanha essa nova tecnologia, e eu quero também lhe parabenizar pelo avanço, porque eu lhe conheci com a câmerazinha, certo? E você, era VHS naquele tempo. VHS, né? Exatamente. Então você hoje chegou onde você chegou, com os embates, os combates, etc, etc, etc. Mas você está aqui hoje mostrando que tem que acompanhar, tem que dar oportunidades. Essa discussão aqui, esse debate que nós tivemos aqui, é altamente, que merece o aplauso da sociedade, entendeu? Você hoje tem aqui dentro do seu estabelecimento, quer dizer, os seus filhos lhe ajudando, isso é gratificante. São meus patrões. São seus patrões, quer dizer, entendeu? Eu quero lhe cumprimentar por isso aí, porque daqui o futuro desses jovens está já alinhado. O pai está dando oportunidade. Daqui um dia eles têm que cuidar do pai. Entendeu? Como eu gostaria de estar hoje beijando e abraçando meu pai, mas ele está lá ao lado do nosso Pai Celestial. Então eu quero agradecer essa oportunidade, dizer que eu sou um torcedor profundo pelo Estado, independente de quem está à frente do governo, quem estará à frente do governo num futuro bem próximo, mas fechar portas. Nós que somos homens públicos não podemos fechar as portas. Nós temos que estar com as portas, as janelas escancaradas para um debate. O político que quer ser, o líder que quer se tornar um político mandatário, ele tem que estar muito preparado, ele tem que ter base, ele tem que buscar lá embaixo, sair lá de baixo, para ele conseguir chegar onde chegar. Onde eu cheguei, posso dizer. Cheguei pelas mãos de Deus e muito trabalho. Também do meu pai, no início, e dos nossos companheiros que me deram sustentação e me dão sustentação até hoje. Eu seria injusto de eu cumprimentar os 139 municípios. Porque nos 139 municípios, distritos povoados, assentamentos, eu procurei ir na maioria deles. Então, o Tocantins hoje ainda merece o nosso aplauso, porque merece o nosso aplauso. Mas merece um aplauso agora, e nós queremos um aplauso totalmente diferenciado, para que os próximos governantes entendam que os governadores que passaram, procuraram fazer o seu trabalho. E essa história que vem, vamos falar que o governador afastado, não esqueçam isso. A sociedade não quer saber mais disso, não. A sociedade quer saber de resultados. E nós precisamos dar resultado à sociedade. Vamos falar, para encerrar, os governantes que passaram, os presidentes da República que passaram, deixaram a sua marca. Essa polarização de A, de B, C e D, o Brasil não quer isto. O Brasil quer resultado. E esses resultados só vão sair com um debate à altura da nossa sociedade. Um debate que converge a família. A família é fundamental. Então, um debate de alto nível, meu irmão, é o que o Brasil está precisando e, consequentemente, o nosso Estado. Muito obrigado pela oportunidade, Jerônimo. Recebemos hoje Marcelo de Carvalho Miranda, que foi governador eleito no Tocantins por 3 mandatos, senador também eleito, deputado estadual por 3 mandatos e presidente da Assembleia por 4 anos. E agradecendo você por nos acompanhar e já avisando que na próxima terça, a partir das 8 da noite, tem mais um podcast com um convidado sempre muito especial. Muito obrigado pela companhia e não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, que vale muito para a gente ter você acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado, fiquem com Deus.